Agora eu posso abrir o plugin, ele está aqui, ó, Smart Map. Quando eu clico nele, ele fala para mim, ó, there is no project salvo. Não tem nenhum projeto salvo. Então eu preciso salvar o projeto para o plugin funcionar. Por quê? Porque eu preciso de uma pasta, de um local para ele salvar os arquivos que ele vai gerar. Então, por isso que ele pede isso. Então, simplesmente clico nesse botão aqui, ó, e peço para salvar o projeto. Salvar o projeto? Sim. Salvei o projeto. O projeto está salvo. Agora, beleza, eu posso abrir o plugin. Vamos testar. Beleza, abrir. Você pode escolher aqui em português ou inglês, né? Eu posso clicar aqui para deixar ele em português, por exemplo. E aí, quando você passa ele para o português, você tem que fechar ele e abrir de novo. E aí ele vai ficar em português. Tá? Já está em português, ó. Dados, grid, interpolação, zona de manejo. Muito bem, então é uma sequência. Essas abas aqui são uma sequência. Olha só, eu tenho os dados. Primeira coisa, importar os dados. Os dados estão aqui, ó. Amostra solo. Então eu vou escolher, só tem ele, ó. Tá vendo? Dados de pontos. Tá vendo? Veja que ele nem me mostra o contorno, porque contorno é polígono. Então eu escolho ele e vou escolher algumas variáveis para a gente definir zonas de manejo. Bom, para definir zonas de manejo, no meu caso aqui, eu vou usar a produtividade. Então, primeira coisa, eu vou interpolar essa produtividade para a área como um todo. Então, vou clicar aqui em importar. Ele importou para mim os pontos, todos eles, e o valor de cada ponto, a produtividade em cada ponto. Se eu estiver indo muito rápido, vocês podem me parar e me perguntar, tá bom? Pode ficar à vontade. Aqui, ó, em grid, eu vou definir como que vai ser a imagem que ele vai gerar, o tamanho do pixel que ele vai gerar para a gente. Se você deixar 5x5, essa área aqui é 200 hectares, é uma área muito grande. Então, vai gerar muitos pixels, vai ficar com muita resolução. Nesse caso aqui, 15 metros é ideal, 10, 15 metros, tá? E aí a gente diminui muito a quantidade de pixel. Olha só, aqui está com 113 por 132. Se você multiplicar 113 por 132, ó, 113 vezes 132, significa que você teria 14.916 pixels na área. Então, lembra lá que a gente tem um pixel para interpolar? Cada pixelzinho desse você vai interpolar. Eu vou ter que interpolar esse aqui 14, quase 15 mil vezes. Tá? Quando eu troco para 15, olha só o que acontece. Vamos ver aqui. Eu acho que ele já até trocou, né? Vou voltar para 5 aqui, ó. Então, se eu deixar com 15, fica 14. E se eu deixar com 5, fica 341 por 398. Então, vai ser 341 vezes 398. Dá 135 mil. Então, olha só, o tempo de interpolação é muito maior. Se você está afim disso, beleza. Né? Mas, olha só, eu vou sair de 5 para 15. Não perdi tanta resolução. Isso não vai me atrapalhar tanto assim no manejo do solo. E eu reduzi de 135 mil pontos a ser interpolados para 15 mil pontos. Então, é uma redução boa, tá? Vale a pena. Então, aqui, pessoal, polígono de contorno. Eu vou definir aqui o polígono de contorno da área. E aqui eu clico para definir. Veja que quando eu defino, ele demarca a área para mim. Eu tenho aqui a variabilidade, né, dessa produtividade na área. Dá para a gente até saber aqui se tem outlier, por exemplo. Aqui parece que tem um, aqui parece que tem outro. Mas tá condizente aí, né? Com a área que tem mais produtividade, com a área que tem menos, tá? Dito isso, a gente vai para o próximo passo. Outra dica aqui, pessoal, é o seguinte. Uma vez definido isso aqui, é bom você manter isso constante. Porque o plugin, ele vai analisar os mapas. E para isso, os mapas têm que sobrepor. Tem que casar um com o outro para gerar a zona de manejo, tá? Então, é extremamente importante você pensar nisso aqui e manter isso aqui até o final com todos os mapas. Tá? Então eu vou fazer a definição, ok, isso aqui eu vou fazer uma única vez, e agora eu vou fazer a interpolação por krigagem ordinária. Para fazer essa interpolação por krigagem, aqui no plugin, pessoal, é 2 cliques para você fazer um mapa, tá? Mas é bom você fazer uma análise de antemão, né? Aqui, por exemplo, a distância entre pontos, ó, é 100 metros, ele colocou errado para mim, tá? Na nova versão, isso aqui já vai ficar corrigido, então ele já era para colocar aqui o mínimo, né? Aqui ele colocou 89, não é 89, é 100. E aqui, ó, eu posso deixar essa distância mesmo, não tem problema. Você pode colocar até uma distância muito alta, por exemplo, 6.000. Quando você tira, ele troca para a distância máxima, tá vendo? Dito isso, eu vou colocar aqui 1.300 metros, tá? É a distância que eu chutei, tá bom? Vou mandar calcular. Olha, ele calculou para mim um variograma, tá vendo? Com essa informação aqui, com essa modelagem, com esse traço aqui, ele pegou esses pontos e ele gerou um variograma experimental. Só que experimental, para mim, não funciona na hora de interpolar, porque eu preciso de ter o valor para cada pixel.
E em cada pixel eu não tenho valor de ponto, senão a gente não precisaria nem de interpolar. Então eu preciso de um modelo contínuo. Para cada valor de distância que eu tenho, eu consigo calcular a covariância. Então aqui ele fez uma modelagem estatística para a gente de como que é essa variação, como que é a diferença. Isso aqui vocês podem entender, pessoal, como sendo a diferença, tá? Como que é a diferença à medida que a gente aumenta a distância entre os pontos. Olha só, pontos com distância de 200 metros tem essa diferença aqui, ó, em torno de 35, tá? Não é diferença não, tá? Mas imagine como se fosse, ó. A diferença é 35, pontos que estão distantes a 200 metros. Mas quando eu pego um ponto com distâncias entre si de 1.000 metros, aí a distância entre eles é maior e a diferença entre eles sobe. Então, lógico, quando a gente está fazendo essa dependência espacial, a gente está assumindo que pontos próximos são mais similares e pontos distantes são menos similares. E é isso que ele está dizendo para a gente, ó, pontos mais próximos são mais similares, ou seja, tem pouca diferença, e pontos mais distantes tem mais diferença, tá vendo? Ó, subiu a diferença. Então, essa semivariância é exatamente isso. Ela está medindo para a gente a diferença que tem à medida que a distância entre os pontos aumenta. E isso aqui mostra para a gente que à medida que a gente vai aumentando, ó, está aumentando a distância. Então, existe uma dependência espacial. Tá vendo? Beleza, dito isso, vamos imaginar que isso aqui está modelado, agora eu mando interpolar. Só isso, pessoal? Só isso. Beleza, calculou. Pessoal, lógico, né? Eu teria que pensar aqui, talvez, nesse variograma, em como que eu poderia modelar? Poderia, só tem vários modelos para você ajustar. Então, eu poderia ajustar outros modelos, tá vendo? E com esses modelos ajustados, talvez o seu método, o seu mapa, vai ficar um pouco melhor. Você pode testar isso como? Usando essa validação cruzada aqui, ó. Então, olha só, vou mostrar um exemplo para vocês. Ó. Vou pegar o linear, que é o que a gente fez, né? Inclusive, gerei o mapa com ele. E vou clicar aqui, ó, validação cruzada. Ele vai fazer uma validação cruzada com os pontos e vai fazer para a gente uma ideia, vai dar para a gente uma ideia de erro. Olha só, o erro está 6,15. Quanto menor o erro, melhor, né? Beleza, então guarda esse número, 6,15. E agora eu vou tentar melhorar isso. Como? Vou trocar o modelo, por exemplo. Vou pegar um modelo aqui que eu acho que poderia ser um modelo melhor. Esse aqui, ó. Pronto. E veja que o modelo ficou meio mal ajustado aqui, meio esquisito, né? Você poderia pensar em reduzir isso aqui, para 800, por exemplo. Aí, ó, reduzir, né? Aqui a gente não costuma mexer, tá? A gente costuma deixar a distância entre pontos. Então você poderia mexer aqui, ó, cortar o gráfico e eu poderia mexer nele aqui também, ó. Tá vendo? Então vamos deixar esse modelo aqui, vamos ver se tá ok. E vou mandar aqui calcular uma validação cruzada. Ó, deu 6,14. Diminuiu um pouco, mas foi muito pouquinho, tá vendo? Então, às vezes, não vai dar grandes diferenças. Outra coisa que a gente pode fazer é trocar o número de vizinhos, porque ele usa os vizinhos para interpolar. Então, eu vou tentar usar menos vizinhos. Vamos usar aqui somente 5 vizinhos para interpolar, tá? Isso aqui é o raio de busca. Pode deixar um valor de 500, 1.000, não importa, porque se ele vai usar 5 vizinhos, se no raio de busca ele encontrar os 5 vizinhos, ele para por aí. Agora, o contrário também é verdadeiro. Se eu deixar 100 aqui, ele vai buscar 100. Mas se passou o raio de 500, ele para nos 500 metros. Então, é a combinação aqui que for mínima. Ou seja, se eu colocar 100 aqui, ó, e se 100 metros, se eu colocar 200 aqui, se em 200 metros, 100 não posso colocar porque é a distância entre pontos, mas se eu colocar 200, em 200 metros eu tenho 8 pontos, por exemplo. Então, ele não vai chegar no 100. Ele vai usar os 8. É assim que é feito isso aqui. Tá? Então, se eu deixar aqui 5 e deixar aqui 5.000, não importa, ele vai usar os 5. Tá? É assim que funciona. Tá? Manda interpolar ou calcula a validação cruzada. Vou calcular a validação cruzada de novo. Pronto, o que ele me deu? 6,16. Aumentou. Tá vendo? Então, o erro aumentou. Então, eu posso voltar, vou colocar 10 aqui. Vou calcular de novo. Deu 6,21. Aumentou. Vou colocar 16 de novo. Deu quanto? 6,14. Beleza. Beleza, é isso que você quer? Mandei interpolar. Acabou, tá resolvido aqui. Eu vou aproveitar, pessoal, e vou fazer agora de outras variáveis. Veja bem, quando eu defino a zona de manejo, o ideal é a gente usar mapas de produtividade de pelo menos 3 anos. Tá? No meu caso, eu não tenho de 3 anos. Então, eu vou usar o que eu tenho. Tá? No meu caso, eu tenho aqui, por exemplo, argila, teor de argila. E eu vou, então, interpolar o teor de argila. Vou usar o teor de argila como uma variável também.
Então, eu vou fazer a mesma coisa. Importei, dito isso, ó, aqui já está fixo, não vou mexer. Aqui eu só vou mandar calcular, vou colocar 100 aqui, ó. Aí está ajustado, para mim está ok, vou mandar interpolar. Pronto, o mapa vai cair aqui, ó. Caiu. Pronto, agora eu vou vir, voltar aqui de novo e vou pegar uma outra variável. Por que eu peguei teor de argila? O teor de argila ele varia muito pouco de ano para ano. Quase nada, né? Se tiver uma variação, talvez uma variação do erro amostral que você cometeu. Então, assim, vou usar o teor de argila, uma variável que não muda muito ao longo dos anos. Vou usar também a condutividade elétrica a 20 centímetros. Ó. Vou vir aqui direto para a interpolação, porque eu não preciso passar pelo grid, que é tudo igual. Vou mandar calcular o semiparalelograma. Veja que aqui, ó, a distância entre os pontos foi aumentando, tá vendo? E aconteceu o que com a diferença aqui, ó? Foi aumentando também, ó, 400, tá vendo? Foi aumentando. Chegou no 600 aqui, o 500, parou de aumentar, ó, estabilizou. Significa que ali parou a dependência espacial. As amostras a partir de 500 metros são independentes da distância. Ou seja, significa que elas não têm mais diferença. Não fede, não cheira. Não adianta nada. Aquele ponto está lá. Se ele estivesse aqui, não adianta. Ele está longe. Se ele está longe, ele não me ajuda em nada. Tá? Não tem, eles não são similares, mas não tem similaridade entre eles. Está totalmente aleatório. Tá? Essa que é a ideia aqui depois que a gente chega nesse patamar. Então tem variável que a gente chega no patamar. Se eu aumentar essa distância aqui, vou aumentar para 2.000, só para vocês verem o que vai acontecer. Olha só o que aconteceu com o variograma. E aqui, ó, você tem poucos pares de pontos. Isso aqui são pares de pontos, ó. Poucos pares de pontos significa que você não tem confiança naquele dado, naquela informação. Seria como se você calculasse uma média de 6 pontos. Então, aqui eu estou calculando uma média de 6 pontos. É isso que a gente está fazendo. É a média da distância. Ó, a diferença, tá vendo? Isso aqui eu lembro que eu falei que isso aqui é a diferença? Então, isso aqui, ó, é a média da diferença para 2.000 metros. Só tem 6 pontos, porque está vermelho aqui, está vermelho aqui, ó. Então não tem confiança nisso. O que a gente faz? O ideal aqui é a gente cortar onde a gente tem a estabilidade do semiparalelograma. Eu estou vendo a estabilidade aqui, ó. Então eu vou cortar aqui no 1.000 metros, ó. Corto no 1.000, onde que parou aqui, ó. Corto no 1.000 ali. Poderia ser talvez até antes. Vou deixar aqui 100 metros também, ó. Vou mandar calcular, pronto aí. Semiparalelograma ajustadíssimo. Poderia usar um outro modelo, se eu quiser. Talvez vai ser melhor. Usa a validação cruzada para testar e manda interpolar. Interpolou. Agora eu vou pegar um próximo. Outro? Vou pegar outro. Vou pegar aqui a condutividade elétrica 50. Vou mandar calcular de novo. Vou trocar aqui, ó, 100. Só vou deixar assim, vou mandar interpolar, só para a gente não perder muito tempo aqui nessa... Beleza? E aqui eu vou usar também a condutividade elétrica a 100 centímetros. Onde que eu consegui isso, pessoal? Sensores. A gente utilizou vários sensores para coletar esses dados em campo. Então, veja, vou coletar mais um. Vou mandar interpolar direto, nem mexer em nada. E vou pegar um outro aqui, ó. E vou mandar interpolar direto. Vou mandar calcular aqui, ó, interpolar. Veja que com 2 cliques você faz. É ideal você mexer, né? Lógico, dar uma mexidinha ali para ajustar esse trem direito. Beleza? Tem outra variável que eu poderia usar? Tem, ó. Eu posso usar, por exemplo, fósforo remanescente. Fósforo remanescente é uma importante variável, né? Às vezes ele é até melhor que o próprio teor de argila, tá? Eu não sou agrônomo para falar disso, mas pelo que eu já li, em alguns casos, quando a gente faz uma análise laboratorial, o erro que pode ter ali naquele processo de análise pode ser, às vezes, muito alto. E quando você faz um fósforo remanescente, às vezes pode ser uma medição indireta aí da qualidade de argila e até mesmo do teor de argila, até melhor que o teor de argila. Então, é sempre importante a gente ter essa variável aqui. Feito isso, beleza, fiz ele e vou coletar mais uma aqui. Matéria orgânica também é uma variável que não muda de um ano para outro, muda muito pouco. Então, vou também considerar ela aqui para a gente poder fazer essa interpolação.